Caminhei por essas trevas, quase vi meu fim chegar. A morte me olhou nos olhos e eu senti flertar. O peso dos meus dias falhos, a frustração do meu tentar me arrastou bem lá pro fundo, foi difícil voltar. Se não fosse a mão de Deus ali pra me ajudar, eu morreria afogado no meu próprio caos, sem ver a luz do sol. Mas o dia raiar me trouxe a superfície, aliviado eu pude respirar. Caminhei por essas trevas, quase vi meu fim chegar. A morte me olhou nos olhos e eu senti flertar. O peso dos meus dias falhos, a frustração do meu tentar me arrastou bem lá pro fundo, foi difícil voltar. Se não fosse a mão de Deus ali pra me ajudar, eu morreria afogado no meu próprio caos, sem ver a luz do sol. Mas o dia raiar me trouxe a superfície, aliviado eu pude respirar. Aliviado eu pude respirar. Eu morreria afogado no meu próprio caos. Eu pude respirar. Som. Bom? Ah, esses homens são uma bênção. Glória a Deus por eles que estão aqui nos ajudando, né? Senão a gente queria, viu, Thaís? A gente quer ter que mexer no som e tudo. Mas glória a Deus pela vida deles. Amém? O sorteio daqui a pouco a gente faz, tá bom? Não tá quase? Tá bom, então. Então, daqui a pouco a gente faz. Cadê a Aline? Depois, né, da palavra você falou, né? Tá bom, então. Então, depois a gente faz o sorteio da palavra. Eu vou já direto numa palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre mulheres empoderadas. Amém? Quem aqui é uma mulher empoderada? Dá um glória a Deus. Amém. Então, nós vamos ver aqui se nós somos esta mulher. Amém? Provérbios 31, 10. Dani, põe aí para mim, por favor. Amém? Eu vou usar esse tema, porque é um tema, para mim, completo, de uma mulher forte, de uma mulher inteira, né, que é mãe, esposa, empreendedora, é uma mulher sábia, e em Provérbios fala sobre ela. Não tem um nome, não cita o nome, né? Então, essa mulher somos todas nós, representada através aí deste capítulo, amém? Então, vamos lá. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Gente, cadê meu óculos? Estou chegando, né, pastora? Não, mas dá para enxergar, que está escondido ali no girassol. Essa esposa exemplar faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. Será que nós estamos se encaixando aí? Vamos lá. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Olha que mulher, né, forte. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar.
antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos de casa e dar ordem às suas colaboradoras. Olha isso, além de trabalhar, ainda deixa tudo certinho em casa. Olha que bênção. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e a compra com seus salários. Planta nessa terra sua própria vinha. Dedica-se com prazer ao seu trabalho, os seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria os seus negócios e produzem lucros. Mesmo tarde da noite, suas lâmpadas não se apagam. Hoje, a gente tem até um movimento feminino, né? Muito usado, muito falado e, às vezes, pouco entendido, pouco compreendido. Porque tudo hoje é feminismo, né? Tudo é ser feminista. Né? Na verdade, nós precisamos entender que essa palavra empoderada fala. No mundo, ela tem um peso, mas para nós, como servas de Deus, tem um outro peso. E nós precisamos aprender isso. Por isso que o Senhor, eu creio que trouxe essa palavra ao meu coração. Porque quando nós falamos que nós somos feministas, nós precisamos entender o que realmente significa, o que é ser feminista no mundo, o que realmente é ser feminista segundo a palavra, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então, o que é ser esse nome, né? Empoderamento? Se refere ao processo de conceder às mulheres autonomia, poder e capacidade de tomar decisões sobre suas vidas e influenciar a sociedade. Essas consciências de poder, elas são em diversos aspectos: financeiro, né, na área social, política, educacional. Né, a gente vê vários movimentos de mulheres que hoje votam, né, que nós votamos há anos, né, que não se podia votar antes, não se podia nem se estudar, né, no tempo ainda bíblico. Mulheres não tinham direito de estudar, então isso foi conquistado ao longo dos anos. Mas hoje nós vivemos um sistema muito diferente. Um sistema onde muitas mulheres têm pegado esse poder, porque nada mais é mulheres empoderadas, quer dizer, dar e conceder poder. Essa é a palavra, o significado dessa palavra. Mas hoje nós estamos pegando, e muitas mulheres estão pegando esse tema hoje, né? Não por causa de uma conquista, não talvez por causa de que está conquistando espaços nas sociedades que antes não alcançava. Mas a grande maioria de mulheres, e creio que não seja o coração de quem está aqui hoje, são mulheres que pegam essa frase de um coração ferido, machucado por uma figura masculina. Na grande maioria das vezes, quando nós vamos conversar com mulheres, uma vez eu fui numa reunião de umas amigas da época de escola, do colégio, depois de anos, né, de colégio. Hoje eu estou na beira dos 50, com o pezinho nos 50, ainda não entrei, pastora, estou no pé nos 50, e eu terminei de estudar, eu tinha 17 anos, imagina quantos anos, né? E aí eu fui numa reunião dessas de amigas do colégio, eu sentei numa roda de amigas, de repente começou uma a falar do marido mal, outra a falar porque não deu certo o relacionamento, já estava no terceiro, e começou a falar, e eu falei, meu Deus, eu estou perdida aqui, porque eu não tenho o que falar do meu marido. Eu falei, meu Deus, eu estou perdida. Não, porque nós somos independentes. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou tão dependente. Eu comecei a ficar, sabe quando você se sente fora daquele ambiente? Eu comecei a me sentir fora daquele ambiente. Mas aí eu conheci a história delas. Eu fui olhando e observando, porque eu conheci elas na mocidade. E eu fui acompanhando nas redes sociais, que a gente acaba acompanhando algumas pessoas, e eu fui vendo a história de cada um. Uma delas que estava falando dessa parte da dependência, de marido, tudo, ela já tinha passado por 3 relacionamentos, e a primeira pessoa que ela se relacionou tinha estrupado ela. Era namorado dela. Abusou dela, mesmo ela não querendo, ele acabou concedendo ali. Então, ela era ferida, machucada. E ela já tinha um filho de cada pai. E aí, ela estava falando desse empoderamento das mulheres ali. Eu falei, meu Deus, eu me acho tão empoderada. Mas eu fiquei me sentindo muito fora daquele contexto.
E aquilo ali começou a mexer comigo de uns anos para cá. Deus sempre tem falado isso comigo. Nesse conceito que o mundo tem, né, que algumas pessoas têm em relação a ser mulher empoderada. E aí eu comecei a analisar que na grande maioria das vezes, mulheres que estão tão independentes, não querem saber, e usam a seguinte frase: eu não preciso de homem nenhum, né? Eu sou independente, eu não preciso casar, né? A gente escuta muito isso. Mas, queridas, na grande maioria das vezes, algumas são porque replicou daquilo que está recebendo, depois nós vamos falar sobre isso, as influências. Mas na grande maioria das vezes, é um coração ferido, machucado, por um pai que talvez não foi protetor na sua adolescência, pela figura masculina que não protegeu quando deveria, por um marido que deveria de ser também o seu protetor, né, a cobertura da sua casa, ali está, seu sacerdote da sua casa, na verdade acabou sendo um agressor, né, não só apenas físico, mas às vezes de palavra, ou talvez por um abusador, né? Então, quantas mulheres entram nesse movimento, não porque se sentem empoderadas, não porque se acham empoderadas, mas por causa de uma mentalidade, que é um sofisma, que nós encontramos nos dias de hoje. O que é sofisma? Sofisma nada mais é do que uma mentira com cara de verdade. Quando a gente fala da palavra sofisma, nós estamos falando sobre isso. É uma mentira com cara de verdade. Parece que está tudo certo, mas não é. Aí começa a ministração aqui, de repente você vai falar assim: pastor, você é machista. De repente você deve estar pensando: a pastora fala isso porque ela é machista. De maneira nenhuma. Para quem me conhece sabe, eu sou uma mulher muito autêntica. Nós vamos ver isso, que a mulher empoderada ela é. Depois nós vamos ver a luz da Bíblia aqui. Eu sou uma mulher autêntica, de personalidade forte, para quem me conhece, né? Não deixo ser anulada em meu casamento, não deixo, mas eu amo o que a Bíblia fala: ter o meu sacerdote na minha casa, ter o meu protetor, ter aquele que está do meu lado, aquele que cuida, aquele que precisa. Às vezes ele fala: amor, você é muito dependente de mim. Eu falo: amor, eu amo isso. Às vezes eu falo: amor, eu amo isso. Não precisaria. Por exemplo, eu não gosto de dirigir, não gosto, particularidade minha, mas eu dirijo. Aí, às vezes, eu prefiro que ele me leve. Ele fala: amor, mas você sabe dirigir. Ah, mas eu gosto da sua companhia. Vai comigo, eu gosto que você esteja comigo. Porque é bom. Mas aí, como eu falei, muitas mulheres, às vezes, não entendem o que essa palavra empoderada quer dizer. É claro que na nossa história, a gente vive situações em que acontece no percalço da nossa história, de talvez a gente ter deparado com um marido agressor, a gente ter encontrado um namorado que nos machucou, a gente ter encontrado um pai que não foi presente, foi ausente. A gente tem algumas carências. Eu mesmo tenho carência em relação à paternidade. Porque eu também tive um pai que foi, além de não for presente, ele foi agressor. Meu pai era violento dentro de casa. Então, eu tenho também eu poderia estar machucada com a figura paterna, com a figura de homem. Mas o que eu entendi, segundo o que a palavra do Senhor diz, que toda mulher cristã, ela pode ser empoderada. Só que quais são os nossos padrões? Quais os nossos valores? É segundo o mundo? Ou segundo a palavra, ou segundo a Bíblia? Então, nós precisamos analisar esse termo empoderamento, porque ele é um simples ato de receber poder. A grande questão não é se uma mulher cristã pode ser ou não empoderada, mas sim qual é a sua fonte. Qual é a fonte do seu empoderamento? O que te faz ser forte? Porque mulher empoderada é ter poder e ter força, amém? E aí, quando eu olho para algumas de vocês, eu conheço a história, eu acho mulheres fortíssimas, mesmo mais novas que eu. Mulheres guerreiras, porque eu conheço a história de algumas aqui. Mas qual é a tua fonte? Sua fonte é o padrão do mundo, as suas feridas, ou sua fonte é Cristo?
Aí nós vamos ver isso hoje. Nós vamos entender o que é receber da fonte de Deus. Porque até aqui talvez vocês só aprenderam a receber da fonte daquilo que o mundo está trazendo como padrão. Ou talvez daquilo que as suas feridas estão querendo gritar dentro de você. Mas nós precisamos aprender que há um padrão diferente. Há uma fonte diferente sobre as nossas vidas. Uma fonte que nos dá poder que o mundo não conhece. Que nos traz o empoderamento que o mundo não conhece. É aqui que eu vou começar a minha ministração, amém, queridas? Aqui eu estava só dando um pano de fundo para vocês entenderem a diferença do empoderamento do mundo e daquilo que nós somos. Deixa eu vir aqui. A Bíblia nos mostra muitas mulheres que foram importantes em sua história, que tiveram ações de mulheres empoderadas. A gente tira da Bíblia vários exemplos, eu vou citar alguns aqui, mas a gente vai ver muitas mulheres. O primeiro dela é Ruth, né, que reconheceu o valor de um casamento, a importância de estar casada e o papel da figura masculina como resgatador. Quando Ruth ali coloca a sua nora para estar diante de Boaz, o rei, para que ele pudesse resgatar, trazer de volta essa proteção da figura masculina, do sacerdócio. Então, a gente vai ver Ruth sendo empoderada, uma mulher que tinha perdido o marido e filhos, mas Deus tinha deixado nora com ela. E essa nora foi um instrumento de Deus para essa restauração. Aí nós vamos ver também essa mulher de Provérbios, né? Mulher maravilhosa, que nem cito o nome dela. Mas a gente vê tantas virtudes nessa mulher. Mulher forte, mulher que trabalha, ainda deixa a casa tudo em ordem, acorda no cedo, antes do sol vir, para deixar tudo pronto para a sua casa, ainda para trabalhar. Olha que maravilhoso, como algumas de nós. Se nós olharmos aqui na grande maioria de hoje, mulheres nos tempos de hoje, são poucas as mulheres que são donas de casa. Mas na maioria trabalham fora. Tem que trabalhar para ajudar o seu marido e até mesmo para poder se sustentar. Então elas precisam trabalhar. E mesmo assim, conseguem ser mães, conseguem ser esposas, conseguem ser donas de casa e ainda serva de Deus. E ainda serve o ministério. Eu falo que eu conheço a vida do presente da minha filha. Essa semana aqui ela correu tanto comigo. Eu falei que eu me alegrei. Eu falei assim, eu vejo uma semente plantada no coração dela. E isso me alegra, porque eu conheço a correria dela. 2 crianças. Eu, graças a Deus, já passei dessa fase. O meu já está com 15 anos. Sou só avó agora, né, Ruth? Né, pastora? Somos só avó agora. Glória a Deus. Mas a correria. E tendo que ajudar o marido no trabalho, naquela correria, e leva a filha na escola, e vai, e pega a lembrancinha, e fala no WhatsApp, e corre para cá. Aí ontem aqui, até 2 horas da manhã, foi 2, né? Quase 2, né, Lê? Quase 2. 2 horas da manhã aqui me ajudando. Aí hoje de manhã, mãe, que não sei, glória a Deus. Por quê? Uma mulher forte, que não deixa parar, é serva de Deus. Outra mulher, Débora e Jael, né? A história de Débora. A gente vai ver Jael também mais na frente, mas eu quero falar de Débora. Que mulher linda, maravilhosa. Né? Porque Débora era uma senhora. Uma senhora. A Bíblia fala que ela era uma senhora. Historiadores dizem que ela era uma senhora e ela profetizava. Ela cuidava da sua casa, não cita também o seu esposo, não cita, mas ela era, então provavelmente era avó, né? E a gente, como avó, a gente ainda tem os filhos netos para agradar. Era avó e ainda profetizava e disse que teve um ataque contra Israel e eles tinham que ir contra o exército de Canaã e diz que ela foi junto, ela foi do lado, liderando o ataque. Uma senhora. Olha que mulher empoderada. Já pensa, a gente chega numa certa idade que a gente fica tão fraca, né? Parece. Que a gente fica com vontade de fazer nada, indisposta. Mas a Débora nos ensina que não importa a idade que nós temos, nós seremos usadas pelo Senhor. Nós podemos ser empoderados, não importa o tempo. Não importa se nós somos jovens, novas, mães,
empreendedoras, nós podemos ser usadas pelo Senhor. Aí nós vamos ver Esther, que lindo, falando de Esther, uma rainha, uma menina, que carregou um propósito sobre si de uma nação, uma mulher forte, que teve que se apresentar diante do rei, correndo o risco de morrer, mas para proteger um povo, ela se colocou e fez uma nação jejuar, uma mulher de influência. Sabe o que é isso? Fazer uma nação jejuar, uma influência em seu tempo, porque nós estamos vivendo uma geração de influências, né, que a gente segue aí no Instagram. Essa mulher era uma mulher que influenciou uma nação, jejuou e levou outros a jejuar junto com ela. Aí nós vamos ver Abigail, uma mulher que salvou a sua casa. O rei estava para matar sua família, ela corre até o rei e fala: não, meu rei, por causa do seu marido, porque o seu marido foi imprudente com o rei, foi insensato. Ela se coloca diante do rei Davi e fala: não, livre, e o rei Davi livra por causa de Abigail, uma mulher empoderada. Maria, a jovem Maria, uma adolescente, que carrega consigo no seu tempo uma época muito difícil, carrega o propósito de trazer Jesus, correndo o risco de morrer, numa época difícil. Maria é empoderada, uma adolescente, uma jovenzinha, assim como a Yasmin, né, 17, novinha. Ela estava para casar e quase morreu ali, né, porque ela podia morrer perante a sociedade, mas ela cumpriu o propósito de ser uma mulher empoderada em seu tempo. Vocês estão me entendendo, minhas amadas? Maria Isabel, que carregou o profeta João Batista. Lloyd, vó de Timóteo, uma senhora, vamos ver outra senhora aqui, deixando raízes da palavra no coração da sua geração. Uma mulher forte. Como é difícil a gente imprimir, nós que somos mães sabemos disso, como é difícil imprimir valores e princípios no coração dos nossos filhos. Ela não é, minha amada? É difícil, ainda mais nos dias que nós vivemos hoje. E Lloyd conseguiu em seu tempo. Uma mulher dona de casa, uma senhora, apenas vó. E deixou valores no coração de Timóteo. Timóteo foi um pastor, um jovenzinho pastor. Olha que lindo. Aí nós vamos falar de Priscila, mulher de Áquila. Ela era uma tecelã e professora na época de Paulo, ajudava no ministério com Paulo, o ministério do ensino. Uma mulher forte na igreja. A Bíblia cita, são poucas mulheres que citam no Novo Testamento, e ela é uma das citadas do lado do esposo, conhecida do lado do esposo. Nós vamos ver Marta e Maria, né? Mulheres hospitaleiras, mulheres que servem com dom de servir, adoradoras, também vivendo em seu tempo, deixando marcas para nós em seu tempo. Hoje nós ministramos sobre essas mulheres. Por que nós ministramos sobre elas? Porque elas deixaram história. Porque elas foram empoderadas numa geração, num tempo difícil. Porque aí nós podemos falar assim: ah, pastora, mas hoje é muito difícil. Hoje é difícil porque nós lidamos com uma mentalidade. Querida, essas mulheres viveram num tempo muito mais difícil que nós vivemos hoje. Porque hoje nós temos caminho aberto para muita coisa, né? Hoje nós vemos mulheres aí influenciando outras. Então, tem a Sunamita, que eu amo. Eu até ministrei, acho que quarta-feira na célula, sobre a Sunamita, né? A mulher que perdeu o filho lá. E mesmo assim, que o filho morreu, e ela foi diante do profeta com toda... ela foi autêntica diante do profeta, né, Vitória? Estava ali falando dela, que mulher maravilhosa. Não cita o nome dela, mas fala da atitude dela. Às vezes você fala assim: ah, mas eu não sou conhecida. Porque tem tanta gente conhecida, essa mulher empoderada. Às vezes você não é conhecido, seu nome não é nem citado. Mas você tem valores dentro de você. Você tem pedras preciosas dentro de você que você pode marcar a sua geração. Às vezes a gente quer nome para ser famoso. Mas tem mulheres na Bíblia que não citaram o seu nome, mas citaram as suas ações. Quem elas foram diante do Senhor. O que elas deixaram como registro, como marca. Será que você consegue pensar o que você tem deixado neste tempo? Por isso que eu falei, se você se sente uma mulher empoderada, se eu te perguntar de novo, será que você está se achando uma mulher empoderada?
Tem que se achar, querida, calma aí. Porque você é uma mulher empoderada. Talvez você só não achou os seus valores ainda. Talvez você só não sabe quem você é. E é isso que nós vamos aprender. Hoje vivemos uma geração também de mulheres influencer. Está na moda, né? Falar influencer. Seguir os influencers. Né? Eu acompanho esse, eu acompanho aquele. Você viu? É a tal de Virgínia, né? Nem sei quem. Gente, de verdade, eu falei em nome de Jesus, nem sei direito quem é. Eu falo para a Tati. Tati, nem sei quem é essa mulher. Fala ou não fala, Tati? Eu falei, nem lembro direito. Já ouvi falar porque eu vi um meme. Porque a Virgínia. Eu falei, gente, quem é essa mulher? É uma influência nos dias de hoje. O que uma influência faz? O que é isso? É um conceito de pessoas que influenciam uma geração pelo seu jeito, pela sua personalidade, seus pensamentos, como se veste, como fala, os seus padrões e etc. Isso é uma influência. É o que ela faz. Se ela colocar uma roupa lá, todo mundo quer comprar. Se ela colocar uns cílios de milhões, todo mundo quer fazer. Não está errado, pode fazer. Mas será que todo mundo tem personalidade para colocar cílios de milhões? Não, né, Thaís? Não é todo mundo que está com suor que costa. Porque cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua personalidade. Cada um é da maneira que Deus fez, tem os seus gostos, tem os seus padrões. O que não pode passar de nós é os princípios bíblicos. Tirando isso, você pode ser do jeito que você é. Porque Deus te fez assim. Deus te fez especial, cada um aqui tem uma pérola dentro de si. Uma pérola que o Senhor quer extrair. Para quê? Para a glória deles. Como eu falei, mulheres empoderadas para o reino de Deus. Para ser usada no reino de Deus. Então é isso que é ser influências. Né? Não é só ter seguidores nas suas redes sociais. Isso é fácil, porque a maioria compra. Não é assim? Né? É assim, né, Lê? Conhece muito. A maioria compra nas redes sociais os seus seguidores. Não é isso. É muito mais que isso. Melhor não ter seguidores nas redes sociais e a gente ter uma geração marcada pela glória de Deus. Amém, queridas? Então, o que é realmente ser influência? É quando o que está dentro de nós, guarda isso. É o que quando está dentro de nós é comunicado e transferido para aqueles que estão do lado de fora. O que você tem dentro de você? Será que você está comunicando o que você tem ou o que os outros têm? Que você ouviu que os outros transferiu. Você tem tesouros que só você pode comunicar para outra pessoa. E o Senhor quer extrair isso de você. Há tesouros dentro de você. Há pedras preciosas que Deus quer extrair. Mulheres estão esperando que você se empodere, que você receba poder e que você dê poder a outras. Através de quem você é. Sabe por quê? Uma geração fala a outra geração, amém? Você entende sobre isso? Eu vou falar a uma geração de mulheres. Dificilmente, é claro, se eu subir, vou ministrar, segundo o padrão ali na escolinha, falar o coração na linguagem das crianças, eu vou falar o coração das crianças, com certeza. Mas ser referencial, eu não vou ser um referencial para a minha neta, para a Débora, eu vou ser referencial para a minha filha. Porque é a minha geração próxima, é uma geração próxima à minha. A minha filha, ela também vai ser um referencial para a filha dela, normal, porque faz parte de uma origem. Mas o referencial mais próximo dela é uma adolescente, é a Fernanda, com 12 anos. E assim por diante, a Fernanda para uma criança de 9. Gerações falam a gerações, amém? E é claro que no dia que nós vivemos hoje, há muitas meninas que parecem mulheres, né? No falar, no lidar, no jeito de se colocar. E ela está falando a muitas mulheres. Todos nós somos usadas uma com as outras. Mas uma geração, ela vai falar a outra geração. Então, Deus quer usar a tua vida para falar a uma geração. Deus quer usar a tua vida para falar com outras mulheres. Deus quer usar o que Ele te entregou. Quando você entende o que Ele te entregou para tocar e levantar outras mulheres após você. Porque o Senhor está te levantando, amém? Não, peraí, está fraca, amém? Então você é influente, amém? Você entende que você tem que ser influente?
Então, uma mulher forte é aquela mulher que entende que carrega muitas coisas dentro de si. Mas não é para ficar só dentro dela. É para ela o quê? Influenciar outros. É para ela transmitir a outros corações, a outra geração. Aí eu quero começar para que você entenda o que é primeiro uma mulher empoderada no reino de Deus. O que eu entendo como uma mulher empoderada? Primeiro, é uma mulher de identidade e propósito. É a mulher que sabe qual é a sua identidade. Sabe o que gosta, sabe o que quer. Mas não só o que gosta, o que quer, mas ela sabe que tem um propósito para tudo isso. Eu gosto muito de falar sobre identidade e propósito, porque é onde eu me sinto empoderada em Deus. Porque como eu sou uma pessoa de muita personalidade forte, eu tenho algumas coisas que às vezes alguns não gostam, mas outros gostam, porque vai ser sempre assim. Eu, às vezes, sou muito taxada, e às vezes o inimigo quer usar essas coisas, às vezes, para me ferir, para me diminuir. Às vezes comparada, às vezes criticada pelo meu jeito, né? Porque às vezes eu sou bem autêntica, gosto de algumas coisas mais extravagantes, né? Mais exageradas. Tenho um jeito de falar, às vezes, que nem todo mundo tem, né? Cada um tem um jeito. E por muitos anos eu fui muito ferida com isso. Fui muito comparada com outras pessoas. Eu fui muito comparada ao meu jeito de falar, né? O que eu gostava. Eu me sentia muito fora de alguns lugares. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha identidade, em quem eu sou como mulher. O Senhor começou a falar: filha, eu te entreguei coisas preciosas, que você é o que nenhuma é. Você é diferente. Aí você fala: pastora, só você? Não, todo mundo aqui é diferente. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, olha para ela aí agora. Você acha ela parecida com você? Hã? Não. Ela pode até parecer um pouquinho, mas ela tem tudo que você tem? Tem, pastora? Ela pode parecer, claro que pode, porque às vezes o chamado, o propósito está encaixado, está junto. Às vezes a personalidade é a mesma, mas ela tem tudo que você carrega. Ela tem a história que você carrega. Ela tem as marcas que você carrega. Hã? Ela tem um pensamento que você carrega? Não. Por quê? Porque você é única. Isso é identidade, queridas. Quando falar de identidade para você, entenda que identidade só está falando uma coisa: eu sou única. Eu sou especial, porque Deus, quando me fez, jogou a forma fora, querida. Deus, quando me fez, jogou a forma fora. E quando fez você também, Yasmin, jogou a forma fora. Que linda. Yasmin é linda, né? Ó, jovenzinha. Deus nos fez especiais e bem diferentes. Com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você carrega, com toda a sua história, fazem parte da sua identidade, fazem parte do seu propósito, da onde Deus, que propósito fala de rumo, de direção, para onde eu tenho que ir. Você vai para um lugar com a sua identidade. Eu costumo dizer, e tem o meu livro que eu escrevi, que fala sobre isso, que a nossa identidade comum, ela nos leva em alguns lugares, né? Se a gente quiser ir para fora do país, a gente precisa tirar um outro documento, não é verdade? Que é o passaporte. Se a gente quiser ter uma outra formação, que o RG não nos permite, dar, por exemplo, uma faculdade, né? Não nos permite ser médico, o nosso RG não nos permite isso. Nós somos o quê? De um outro documento, não é? Que é formação. Então, a nossa identidade natural, ela é muito, muito limitada. Mas a nossa identidade espiritual, ela nos leva em lugares que a gente nem imagina. Quando nós entendemos e carregamos esse documento, né, essa patente, esse documento, o que é o documento? É o que nos dá autoridade para ir e vir de algum lugar. Quando nós entendemos em Deus que nós temos uma identidade, que não é uma identidade comum, não é uma identidade qualquer, mas é uma identidade que nos faz em todos os lugares que o Senhor tem de propósito para nós. A nossa vida muda, a nossa história muda. Então, uma mulher empoderada é uma mulher que sabe quem é, uma mulher que tem identidade e propósito. Comece a avaliar aí, queridas. Você tem identidade e propósito?
Você sabe quem você é? Você conhece as suas fraquezas e as suas forças? Você conhece as suas debilidades? Realmente você sabe o que precisa Deus trabalhar e o que precisa Deus potencializar? Então, deixa o Senhor trabalhar nisso. Segundo ponto, uma mulher empoderada é uma mulher que ela tem identidade, então o que ela vai fazer? Ela não vai se comparar. Mulher que se compara com outra, não levanta outra. Sabia disso? Porque se você não sabe quem você é, você começa a se comparar com pessoas. Porque você começa a olhar para o outro e acha, nossa, que bonito o dom daquela pessoa, olha que bonito o chamado, olha que bonito a família, olha que bonito o trabalho dela. Aí você quer começar a ter as coisas que as pessoas têm. Porque você não sabe que você tem, que Deus te deu. Aí você começa a se comparar com outros. Começa a desejar o que a pessoa tem. E quando se compara, você consegue ajudar alguém? Claro que não, porque entra o quê? Competição. Aí você quer mostrar o seu valor melhor que o outro, né? Você quer mostrar que você tem mais, que você pode mais. Hoje a gente vê muito isso nas redes sociais, queridos. Né? Postam para mostrar a vida que estão levando. Isso não é ruim, eu posto também, eu amo postar. Eu sou também da foto. Amo as redes sociais para postar, ainda sou do tempo do Facebook, viu, Lê? Não me tira ainda do Facebook. Eu amo isso. Mas nós precisamos tomar cuidado. Por que você está postando? É para, talvez, apagar uma dor, uma ferida, um vazio. Porque muitas mulheres se comparam por um vazio. E o vazio vem da falta de identidade. Então, quem tem identidade se compara? Não. Quem tem identidade não se compara. Sabe quem é? A pessoa do seu lado pode ter até as mesmas coisas parecidas, mas nunca vai ser quem você é. Então, não se compare. Saiba que você tem a medida certa. Não se engrandeça também. Porque a grandeza fala de orgulho. Mulher empoderada não é aquela mulher que fala, eu sou, ninguém mais é, né? Todos são inferiores a mim, só eu posso fazer. Não, queridas. Mulher empoderada é aquela que reconhece valores nas outras. Que ela sabe, porque ela tem a medida certa. Ela nem se diminui as pessoas e ela nem se engrandece as pessoas. Ela tem a medida correta. E ela pode ajudar outros, porque ela é empoderada. Terceiro ponto, são mulheres que vencem seus limites. Se eu perguntar aqui a história de cada um, eu tenho certeza que cada um venceu seus limites. A gente viu a Lê aqui dançando, a gente conhece um pouquinho da história. É a história dela. Ela falou, pastora, eu vou levar aquela dança porque é a minha história. A história dela, venceu o limite, hoje está vitoriosa, está aqui, para a glória de Deus, dançando na presença do Senhor. Ficou um tempo afastada, mas está aqui adorando o Senhor. É lindo de ver. Limites. Rompeu limites. Talvez nós precisamos vencer limites. E ser uma mulher empoderada é uma mulher que carrega uma força interior. Que capaz de mudar o mundo. Eu vou citar o nome só de... Eu coloquei algumas aqui, mas eu vou dar uma encurtada. Eu vou colocar só o nome de duas mulheres que eu achei lindo. É a história dela e eu quero falar sobre elas. Depois você pesquisa lá. Existem muitas mulheres cristãs que mudaram o seu mundo. Mulheres empoderadas, que não está registrado na Bíblia, mas está registrado na história cristã. Mulheres que marcaram o seu tempo. E tem outras que não foram cristãs, mas marcaram a sua época também. E uma delas é a Susan Wesley. Quem já ouviu falar sobre ela? Susan Wesley. Uma mulher poderosa. Mãe de 19 filhos, gente. 19 filhos. Sabe o que é isso? A Aline daqui a pouco está com 5, né, Aline? Estou brincando. Ela sabe que eu estou brincando. Mãe de 19 filhos. Não, é porque se vier gêmeos de novo, já pensou? Não, então. Olha o que é isso. Se com 2 já é difícil, né, querida? Imagine 19. Mas sabe o que a história fala sobre essa mulher? Ela, quando seus filhos eram pequenos, seu marido ia para a missão, sabe o que ela fazia? Ela orava pelos seus filhos, todos eles, ela orava na sua sala. Diz a história que ela colocava um lençol sobre ela e os filhos entendiam que ela estava ali orando por eles, pela casa, pela família, pelo ministério. E ela ensinou e alfabetizou
os seus 19 filhos na sua época. Pensa, 19 filhos, e ainda ela imprimiu valores no coração dele, a ponto de que os seus filhos viraram pastores. Aí a Bíblia vai falar, a história vai falar de John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista. Olha que tremendo. Por quê? Por causa de uma mãe. Ela não era mais nada que uma mãe, gente. Eu acho linda essa história. Até me emociona. Porque a gente acha assim, eu sou apenas mãe. Mas uma mãe mudou uma geração. Por causa dela, o seu filho, os seus filhos, que não foi só John Wesley, outros filhos dela também viraram pastores. Por causa de uma mãe que entendia os padrões da palavra, que conseguiu ser a influência da sua casa. Mudou uma geração, mudou, trouxe valores para o mundo. Olha que lindo. Mãe. Existe outra também. Deixa eu ver uma dessas aqui. Tem a Sarah Hilton Carlin, fundadora da primeira igreja evangélica no Rio de Janeiro, em 1958. Ela, com o esposo, diz a história que ela foi autora dos hinos da harpa cristã, um dos hinos da harpa cristã. Uma mulher que marcou a sua geração também. Já pensou? Uma americana fundadora de uma igreja, primeira igreja, seu história. Uma mulher simples. Nós podemos ser simples, querida, não importa quem você é. De repente, você é apenas uma mãe, mas você pode mudar. Às vezes, você é só uma jovem. Ou às vezes, você ainda não casou, né, Lê? É uma jovem, mas pode marcar uma geração através da sua vida com Deus, através do seu empoderamento, através de quem você é, através da sua força. Uma mulher empoderada é uma mulher decidida. É uma mulher que luta pelos seus princípios e valores e não desiste no meio da batalha. As batalhas podem vir, às vezes parece que nós vamos perder, às vezes parece que vai nos derrubar. Quantas vezes aconteceu da batalha vir, parece que a gente não vai conseguir sobreviver. Só que uma mulher decidida é uma mulher resiliente. O que a palavra resiliente quer fazer? É uma mulher que sobrevive apesar das circunstâncias difíceis. Não importa, talvez passou pela sua vida algum luto. Talvez passou pela sua vida algum trauma, alguma ferida, que talvez você está aí e fala assim, pastora, você não sabe o tamanho da ferida que está em mim. Talvez a ferida que está em você realmente pode ser muito grande. Mas eu quero te dizer que você é uma mulher empoderada. É uma mulher que pode vencer as suas feridas. As suas feridas não podem ser maior do que o valor que você tem, querida. As suas guerras, suas batalhas interiores, nós vivemos todos os dias, batalha com o filho, batalha no trabalho, batalha com o esposo, batalha no meio dos nossos desejos, às vezes querer uma profissão, os nossos sonhos. Todos os dias nós enfrentamos batalha com nós mesmos. Quantas de nós enfrentam batalhas? Deus abençoe. Amém. Todas as vezes, quantas vezes nós enfrentamos batalhas interiores com nós mesmos? Com vontades e desejos, a gente quer viver e vivenciar, e por causa das nossas limitações, nós não conseguimos. Mas Deus, em Deus, nós podemos vencer todas as coisas. Por causa de Deus, nós vencemos todas as batalhas. É no meio das guerras, já ouviu aquela frase? Que nas guerras, que guerra difícil faz soldados fortes. Vamos repetir essa frase, porque ela tem que ficar gravada em nós? Pastora, minha guerra está difícil. Glorifica, amada, porque você vai sair mais forte do que você entrou. Glorifica, porque você vai sair muito mais forte do que você entrou. Então, vamos repetir comigo? Guerra difícil. Não, vocês estão desanimadas. Cadê as mulheres? Vamos lá de novo, por favor, me animem. Guerra difícil. Fazem soldados o quê?
fortes. Guerra está difícil? Está difícil, Thaís? Muito? Então você é uma mulher forte, querida. Vai sair mais forte ainda. Está difícil a guerra? Está difícil, Bia, a guerra? Mas você vai sair mais forte, amém? Porque no Senhor nós podemos todas as coisas. É transformar a nossa dor em força, em poder. Isso é empoderamento cristão. É saber quem é não se permitir ficar em meio às guerras e morrer no meio das guerras, mas é sair mais forte do que entrou. Somos fortes, não como o mundo nos mede, não pelos poderes do mundo, amém? Mas nós somos fortes porque a nossa força vem do Senhor. A graça e o poder do Senhor vem sobre as nossas fraquezas. E por causa dele é que nós somos fortes. Não é por causa de nós, mas é por causa dele. Outra coisa de uma mulher empoderada é idônea e cumpridora do seu papel em Deus. Seja mãe, seja esposa, seja filha, serva, empreendedoras, que eu sei que tem muitas mulheres empreendedoras aqui, né? Em nosso meio, empresárias, educadoras. Tem alguma educadora aqui? Ó, que bem, educadoras. A Rê, eu sei que fez faculdade, né? Só não está educadora, etc. Somos fortes e delicadas ao mesmo tempo. Somos ou não somos? Cada um tem sua delicadeza, amada. Algumas mais, outras menos. Cada um é delicada. Nós não podemos perder nosso feminismo. Isso para mim é ser feminismo. É não perder a sua delicadeza mesmo sendo forte em minhas guerras, em minhas batalhas. Não importa as batalhas. Nós somos fortes, mas nós somos delicadas. Hoje nos permite, né, com essas padrão da beleza, né, ser de milhões em todos os sentidos, né? É cílios de milhões, é lente de milhões. Ai, que benção, eu amo as lentes de milhões. É unha de milhões, né? Eu sou uma mulher de milhões, eu amo isso. Só não faço mais porque os milhões estão faltando lá em casa. Só não sou mais de milhões porque está faltando ultimamente. Mas até onde eu posso, eu fico aí, né? Mas por quê? Maravilhoso. Nós podemos ser fortes sem perder essa delicadeza, sem perder o nosso jeito de ser. Então, nunca perca isso. Somos sensíveis, somos autênticas. Mulher empoderada é autêntica, sabe como ela é. Não importa o cabelo do lado, cabelo cacheado, cabelo liso, pintado, alisado, não importa. Você gosta? É do seu jeito? Você olha no espelho e você gosta? Seja você, querida. Ah, mas porque estão falando que está na moda, que não está na moda. Eu até brinco com a Tatiana isso direto. Tati, eu não ligo para a moda. Eu ligo porque eu gosto. Eu me acho muito autêntica nisso. Ah, porque não está mais usando isso. Quero saber, eu gosto e acabou, né? A minha manicure, que é minha amiga, não é a Thaís, né? Mas é uma bênção, gente. A Thaís é manicure maravilhosa, viu? A Yasmin também, vocês podem procurar. Ela fala assim para mim, mas lá vem você com pretinho, com seu pretinho, com seu pink. Eu amo pink e preto. Qual o problema nisso? Eu falo para ela. E vamos de pink de novo. Qual o problema nisso? Hoje é a moda da unha estileto, né? É isso que fala? É isso que fala, né, Thaís? Eu gosto da minha unha quadrada. Qual o problema nisso? Se eu gosto, eu olho, acho lindo, maravilhoso. Gente, você tem que ser quem você é, autêntica. Não importa. Oi? Isso mesmo, rosa pink metálico, ainda para chamar a atenção, ainda põe um brilhinho junto. Aqui, ó, preto com brilho. Amo! Sabe por que eu amo? Porque eu sei quem eu sou. Porque eu não me meço ao padrão do mundo. Não permita isso, queridas. Você pode gostar do padrão? Você pode gostar, acompanhar uma moda? Claro que pode. É lindo, maravilhoso. Não estou falando que isso está errado, amém? Vocês me entenderam, amém? Você pode gostar, mas que isso não roube quem você é. Não roube a sua identidade. Não roube a sua personalidade. Não tire, não apague o brilho que você tem. Você tem um brilho especial que é só teu. É especial. Isso é ser mulher empoderada.
Outra mulher empoderada é quando ela é mulher de fases. Aqui eu entrei, eu falei, gente, eu vou falar sobre isso. Falei até para a pastora, eu vou falar sobre isso. Ou fase difícil quando está chegando depois dos 40. Cadê as mulheres depois dos 40 aí comigo, por favor? Meu Deus! Quando está entrando próximo à menopausa, não entrei ainda, estou no pé, eu falo que eu estou com o pezinho. Jesus, que queda! Né? Sua mãe, que queda! É difícil, mas é uma fase. E todos nós vamos enfrentar um dia. Né? A gente teve a fase da juventude, a gente teve a fase de ser mais assim com os 30 anos, né? Uma fase que a gente está com gás todo, né? Voando. Faz tudo. É como minha filha, vai limpa a casa, vai, corre, vai dirigir. Meu, quando chega aqui, você fala, meu, não estou com vontade de fazer nada. Como é difícil. Mas são fases. Toda idade tem a sua fase e tem a sua beleza. Não esqueça disso. Desde a infância tem a sua beleza. Não despreze. Eu vejo minha mãe, às vezes, minha mãe é muito vaidosa. E eu também sou muito vaidosa. E às vezes eu vejo minha mãe, ela está envelhecendo. Minha mãe sempre foi muito vaidosa também. Cabelo, todo dia ela fala assim, ai, porque eu estou com ruga. Eu falei, mãe, não despreze essa fase da senhora, é tão linda. Ah, mas você vai chegar nessa fase, você vai ver. É difícil um pouquinho. Para uma mulher vaidosa como eu, é muito difícil deixar um cabelo com a raizinha mais branca. É muito difícil. Mas eu sei que vai chegar. Eu falo que eu já estou me preparando psicologicamente para os meus cabelos brancos. Ainda não. Ainda eu pinto. Tem que pintar ainda. Mas é uma fase que vai chegar. É claro que a gente pode passar as fases melhores. Como posso fazer isso? Eu já sei que eu vou chegar nos 60, com um pouco mais de ruga, vou passar uns creme antes, né? Eu vou aproveitar um tempo antes. Só você é mulher de 30, ouça isso. Já começa a preparar. Eu falo para minha filha, já fiz até um pote de creme para ela do que eu uso. Falei, filha, já passa agora com 30. Se você quer chegar nos 50, bem. Não é verdade, pastora? Porque senão não adianta, quer chegar... Eu falei para ela, mãe, a senhora está com 70 anos. A senhora nunca passou nada no rosto, nunca passou um creme, nunca fez nada. Aí eu tenho medo, botox ainda... Eu vou ser de milhões, calma. Vou chegar ainda nesse... Meu marido vai ser um marido de milhões, calma. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Eu falei, mãe, a senhora nunca fez nada. A senhora fumou a vida inteira. Ficou na madrugada. Aí a senhora quer chegar com 60 anos bem, não cuidou da alimentação, não suplementou na menopausa. Que eu estou aprendendo, viu, Aline? Suplementar na menopausa, né? Mulheres que estão chegando... Não esqueça de suplementar, viu? E as mulheres dos 40 também. Olha aí, ó, uma dica boa, estou aprendendo. Eu falei, a senhora não fez nada disso, não fez um controle da menopausa. A senhora quer chegar com 70 anos bem? Tudo bem que na sua época não tinha hoje a informação que a gente tem hoje. Mas hoje tem, queridas. Hoje tem. Então, vamos se cuidar. Vamos tomar suplementos, vamos para a academia. Eu estou tentando. Todo dia eu tento. Todo dia eu tento. A gente já até pagou a academia, 1 ano. Eu e a minha filha, a gente pagamos 1 ano. Os maridos fecham os ouvidos aí. A gente já pagou a academia. O plano de 1 ano para não falhar. Já tem 1 mês que a gente falha. Mas, gente, eu tenho uma desculpa. Espera aí que eu tenho uma desculpa. É o trabalho das mulheres. Ai, deu um trabalho. Eu não tive tempo para correr atrás da academia. Ai, mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Aí eu vou postar junto com a Nina lá nas redes sociais, vocês vão ver que a gente chegou lá, tá bom? Mas é verdade, a gente precisa se cuidar. A gente precisa, se a gente quer ser uma mulher empoderada. Já pensou 50 anos, assim, toda, né, bela, 60? Quantas mulheres aí que a gente olha e fala, nossa, aí a gente vai ver a história. O que ela fez? Primeiro ela encontrou um marido de milhões, né? Que é gasto. A gente sabe disso. Mas, tirando isso, ela cuidou. Porque tem maneiras de cuidar também em casa. Tem maneiras de se ajudar, não é verdade? Amém, queridos? Então, mulheres de fases. Nós somos mulheres de fases, dias difíceis.
Socorre aí as crianças. Ai, que susto. Eu pensei que elas crescem sozinhas. Dias difíceis, dias de lutas. Outra coisa que eu queria dizer para você, minha amada, se respeite. Respeite você no meio da sua dor. Respeite você no meio da sua luta. Às vezes a gente se exige muito, né? Porque o mundo, os padrões, também nos exigem. Nós precisamos se respeitar. Nós precisamos saber o tempo de descansar, o tempo de trabalhar, o tempo de ficar sozinha. Sabe aquele tempo que fala assim, eu preciso de um tempo só para mim? Se respeite. Se respeite. Principalmente na época da menopausa não, da TPM. Meu Deus, eu me tranco no quarto. Meu marido já sabe, já vem com chocolate, que já me conhece. Ele já ensinou meus filhos, ó, a mãe precisa de chocolate, já sabe. Período vermelho. Por quê? A gente precisa se respeitar. Não se exija tanto. Porque quando a gente se exige demais, a gente gasta demais a energia. Isso não faz bem nem para a nossa beleza, queridas. Isso não faz bem. Então, seja uma mulher forte, mas também saiba que há dias difíceis. Nenhuma dor pode parar uma mulher empoderada. Nenhum luto pode parar uma mulher empoderada. Nenhuma depressão pode parar uma mulher empoderada. Nenhuma frustração pode parar uma mulher empoderada. Nenhuma maldição pode parar uma mulher empoderada. Às vezes você fala assim, mas a minha mãe viveu uma história tal, minha avó, e parece que está acontecendo. Nenhuma maldição pode te parar. Nada, se você entender quem você é. É como eu disse, dias difíceis, fases, ciclos, e todos nós vamos viver. Eu passei uns anos atrás, uns 3 anos aí, acho que é 3 anos, né? Eu sempre perco a conta. Sempre perco. Não, acho que uns 4, né? Foi antes de ir para o 9, uns 4 anos, né? Eu estava numa fase terrível, de luto. Só eu e Deus e meu esposo sabem que eu vivi, dentro da minha casa. Que eu realmente estava parada, destruída, sem vontade de nada, ministerial. Ia para a igreja só por ir. Sem querer ministrar, sem querer estar fazendo a obra. Com um luto interno terrível. Desiludida, frustrada, entrando numa depressão. Estava à beira de uma depressão, numa fase. E aí o Senhor me ensinou a me respeitar. Parei, me respeitei. Foi onde o Senhor começou a fazer um processo de cura comigo. E hoje, para a glória de Deus, eu falo que eu não estou 100%. Que a gente precisa saber, eu não estou 100% ainda. Tem momentos difíceis, tem dias difíceis. Tem dias de luta. Mas sabe o que eu aprendi? Que no Senhor, cada dia, a misericórdia dEle vai se renovando sobre a minha vida. E quando eu estou fraca, o Senhor vai me renovando. E uma coisa eu sei, 80% eu já melhorei. Então tem aí os 20%, né? Mas eu ainda continuei sendo uma mulher empoderada, amém? Então nada pode te apagar, nada pode tirar o teu brilho, amém, queridas? Mulheres empoderadas têm o poder de transformar toda dor, eu amo essa frase, em propósito. Toda a sua história, todo o seu passado, toda a sua dor, todo o seu luto, quando você entende que você é empoderada, gera propósito. O Senhor está gerando propósito na tua vida, amém? E eu estou terminando. E por último, uma mulher empoderada é uma mulher que teme a Deus e é cheia da graça e do Espírito Santo. Cumpre e vela pelos valores e princípios do rei. É uma mulher que não importa com os padrões deste mundo tem para oferecer. E que nada para as suas limitações. Como eu falei, eu tenho aprendido que nós somos uma mulher de frases. Ciclos em nossas vidas. E nós precisaremos aprender a lidar com o fim de cada um deles. Porque cada um tem um recomeço. Às vezes é difícil recomeçar, né? Porque parece que a gente, quando fala de recomeço, o que a gente entende? Que a gente fracassou. Que teve perdas, né? Perdas pode ter acontecido, mas fracasso não.
Porque todos os dias o Senhor nos ensina a levantar. Porque nós somos resilientes. O que parece fracasso é força e poder de Deus em nós. Porque o teu fracasso vai ser a história para empoderar outras mulheres. O seu fracasso de vida, que aparentemente para você é um fracasso, mas foi um ensinamento, uma fase, um ciclo que passou, vai ser uma ferramenta para que outras mulheres sejam empoderadas através de você. Lembra que eu falei? O que é empoderamento? É receber e dar poder. Deus quer usar a sua vida para empoderar outras mulheres, amém? Amém, queridas? Se coloque em pé. Queria que você se colocasse em pé. Não, pode sentar, pode sentar. Nós temos outros momentos para fazer, para nós finalizar. Eu queria, desse lugar que você está mesmo, que você fechasse os teus olhos. E nós vamos orar. Nós vamos orar por você agora. Eu queria que você fizesse a sua oração em Deus. Dentro dessa palavra, dentro daquilo que você ouviu sobre ser uma mulher empoderada, uma mulher forte, uma mulher autêntica, uma mulher que não se compara, uma mulher de identidade, uma mulher de propósito, uma mulher temente a Deus. Mesmo sendo, talvez, você falar, mas eu sou só mãe, mesmo sendo mãe, ou talvez aí sendo uma empreendedora e uma mãe ao mesmo tempo, com tudo isso, talvez você fale assim, poxa, tem uma história, uma marca na minha vida, eu tenho traumas, eu ainda tenho feridas abertas. Coloque isso diante do Senhor. Eu queria que você nesta noite colocasse isso diante do Senhor agora. Eu queria que você orasse, fazendo esta oração, entregasse para Deus todas as suas limitações, todas as suas fraquezas, o que te fez parar, o que até aqui te fez parar. Talvez você sabe que você é uma mulher empoderada, mas algumas coisas no meio do caminho te fizeram parar. Algumas coisas no meio do caminho te impediram de avançar e cumprir aquilo que já está proposto para você cumprir. Comece a falar ao Senhor agora, Senhor, pede para Ele te ajudar, pede para Ele mostrar para você aonde Ele quer te levar. Há pedras preciosas dentro de você, queridas. Há uma pérola. Você sabe que a pérola, antes dela ser pérola, ela é uma pedrinha de areia, que ela é machucada e ferida. E aí ela transforma-se, ela vai criando casca, e aí quando a gente vê a ostra, uma pérola dentro dela. Algo tão precioso. Talvez você é essa mulher como pérola. Talvez você foi tão machucada com a vida, talvez tão feridas. E foram formando capas e capas e capas em você. De defesa, de proteção, de refúgio. Mas assim como a pérola, ela é tão preciosa. O Senhor, às vezes, permite situações para forjar em nós coisas preciosas. Você não está aqui em vão, minha amada. Você não é como o padrão do mundo. Você não precisa ser uma mulher forte para mostrar para o mundo que você é forte. Você não precisa ser uma mulher empoderada para mostrar para o mundo que você é independente, que você não precisa de ninguém. Você pode ser dependente, mas você não deixou de ser uma mulher empoderada. Você pode ser uma mulher que talvez está com as suas feridas aí abertas, mas isso não apagou o poder de Deus na tua vida. Isso não apagou o propósito que Deus tem para você, minha amada. Deus tem algo precioso e você precisa entender nesses dias que Deus quer te usar não somente para te empoderar, mas para que você empodere outras mulheres, para que você também extraia de outras mulheres pedras preciosas com aquilo que você carrega. Você carrega coisas grandes, você carrega as coisas preciosas no teu coração. A tua história não foi em vão, minha querida.
a tua história. Talvez no meio do caminho pode ter havido luto, pode ter havido dor, pode ter havido percas, frustrações, não importa. Em Deus nós podemos todas as coisas. E a nossa história apenas foi uma fase de amadurecimento, de fortalecimento, de conhecimento de quem nós somos. Você é especial. Você é amada. Deus quer fazer algo através de você, por isso se permita nesta noite ser curada. Talvez a cura não aconteça instantaneamente. Talvez você saia daqui ainda com algumas marcas, algumas feridas, mas faça como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela enfrentou a multidão, que ela enfrentou as suas limitações, as suas fraquezas, mas na sua pequena força ela tocou no Senhor. Talvez você está com pequena força nesta noite, mas toque em Deus todos os dias. Experimente tocar na graça do Senhor todos os dias. A graça do Senhor não nos condena, a graça do Senhor não nos exclui, a graça de Deus nos restaura e nos levanta para a glória dEle. Há uma geração que precisa ser influenciada por mulheres verdadeiramente empoderadas. Uma geração que precisa de nós como influências, mas com princípios e valores da palavra de Deus. Mulheres que não se adequam ao mundo, mulheres que não se permitem padrões do mundo, mas mulheres que não perdem a sua delicadeza, mulheres que não perdem a sua autenticidade, mulheres que não perdem a sua personalidade, sabem quem são e não precisam se comparar, mas que são fortes em Deus. Peça a Ele: Senhor, me faz essa mulher. Me ajuda, Senhor. Porque às vezes eu não consigo. Às vezes eu não me entendo. Senhor, me faz entender por que tais coisas. Porque experimento tais dores. Me ajuda, Senhor. Transforma tudo isso em propósito. Transforma, Senhor, toda a minha marca, toda a minha dor, toda a minha tristeza, toda a minha frustração em propósito. E me faz, Senhor, em Ti uma mulher forte, uma mulher empoderada para o Teu reino, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Queria que eu diga que fizesse essa canção. Faz uma canção, digo. Queria que você adorasse no seu lugar, ainda em adoração, ainda clamando ao Senhor. Que você pudesse fazer essa oração de adoração para nós finalizarmos esta palavra. E a Aline já se prepara, tá, Aline? Já se prepara. Queria que você, sem perder essa intimidade, com esse momento seu com Deus, queria que você adorasse o Senhor agora. Deixa o Senhor falar com você agora. Adora Ele, adora Ele. Adora o Senhor. Haja o que houver, venha o que vier. Se você conhece este louvor, cante. Adora Ele. Creio em Ti, eu não vivo com o que vejo, vivo do que creio. Ele vai prover, queridos, Ele vai prover a alegria, o renovo sobre a tua vida. Haja o que houver, venha o que vier. Declare isso, faça essa oração, esse louvor ao Senhor. Eu não vivo por que vejo. Creia, é tempo do Senhor te levantar. É tempo do Senhor te fazer conhecida, não pela fama, mas por marcar uma geração. A tempestade. Apague as tempestades interiores. Não vão roubar quem você é. Não pode roubar a fé que você tem nele.
a esperança. Tempestade. Você crê nele? Meu Deus, Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Sim, Senhor, nós cremos nisso. haja o Que houver, venha o que vier, prover de novo. Você crê? Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Creio em ti. Você crê? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aplauda, Senhor, minha amada. Saia daqui uma mulher forte, para a glória de Deus. Uma mulher de fases, amém? Não importa se é a fase da menopausa, se é a fase da juventude, a fase da gestação, né, Fê? Né? A Aline já passou, mas a fase da gestação, a fase da mãe, a fase da empreendedora. Pode acender a luz, Thaís, ali para mim? Não importa, pode vir, Aline. Mas não deixe de sair daqui uma mulher forte. Vocês aprenderam, amém, queridas? O que é uma mulher empoderada? Deu para entender? Então, se alguém te perguntar se você é uma mulher empoderada, o que você vai dizer? Vou ter que pregar de novo. Meu Deus. Espera aí, vamos de novo. Se alguém te perguntar se você é uma mulher empoderada, o que você vai dizer? Amém. Porque você é uma mulher forte, independente do estado que você está vivendo hoje, da fase. Amém?